Amados e queridos, graça e paz para nós que estamos aqui na casa do Senhor essa noite, na Betel, para você que está em casa, recebendo esse conteúdo, esse trabalho, esse estudo bíblico preparado aqui, de uma forma para que ele chegue à sua vida e abençoe o seu coração também, os irmãos que estão em casa. A todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, nos sustente, nos fortaleça nessa noite, no nosso desejo de cultuar, engrandecer o nome dEle. E para início do culto nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 10 do nosso inário, a criação, o seu Criador. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz e cantai, ó louvai-o, aleluia. Nós vamos cantar esse belo hino, o hino de número 10, louvor ao Deus Criador, para início do nosso culto. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar, ó louvai-o, aleluia. Do sol dourado refugir, do lua em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, enfim das bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bens, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó louvai-o, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Na casa do Senhor nessa noite, esse é o desejo do nosso coração, de estarmos aqui para cultuá-lo. E você da sua casa também você pode fazer isso, reserve, separe esse momento para que de fato aconteça um culto na sua casa, um momento de edificação, de culto ao nosso Deus, aí na sua casa mesmo. E nesse espírito de culto, de adoração, de louvor, e pedindo a Deus que continue assim, nos fazendo cada vez mais próximos e desejosos de louvar ao Filho, render glórias ao Pai e ao Espírito louvar, nós vamos orar ao Senhor agora e pedir que Deus ministre de uma forma especial e nos conduza no momento do culto, em todo o período do culto. Eu vou pedir Bel para que ore ao Senhor e agradeça ao Senhor a alegria que nós temos de estar na casa dEle, adorando, engrandecendo, e que de fato nós possamos aqui erguer a nossa voz e louvar ao Deus Criador nessa noite. Bel vai estar orando. Maravilhoso Deus, nós te rendemos graças, nós agradecemos, ó Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Agradecemos a Deus pela bênção de podermos estar em Tua casa para te engrandecer, para te louvar, para dizer, ó Deus, que nós o amamos e que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigada, Aleluia, Pai, porque o Senhor nos conduziu a ter, ó Deus, uma vida regada com as Tuas bênçãos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia, Embora, Deus. meu Deus, tantos problemas, tantas aflições que temos passado, em tudo, o Senhor tem nos guardado, É nos verdade, protegido Deus. e nos livrado de todo o mal. Visita, ó Deus, agora o mais profundo dos nossos corações. Sim, Deus, em Nos nome enche, de ó Deus, com a Jesus. Tua palavra, para que nós possamos, meu Deus, estar, ó Deus, não só ouvindo, mas também praticando, ó Sim, Pai, o que Jesus. nós temos aprendido de Ti. Fala, Pai, em nossos corações, através, ó Deus, deste culto. No nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém, amém. Eu quero aproveitar que Bel está aqui. Bel, não assenta não. Salmo 146, nós vamos ler de forma alternada. Aí eu vou estar lendo um versículo e Bel, no momento onde a congregação, a igreja vai estar lendo a parte da igreja, Bel vai estar fazendo assim, acompanhando a leitura para que
para os irmãos de casa também possam ouvir a leitura que está sendo feita. Salmo 146. Abra a escritura, Salmo de número 146, de forma alternada. O pastor vai ler um versículo e a igreja, junto com Abel, lê o próximo, até o verso de número 10. Nós leremos todo o Salmo 146, que diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia. Obrigado, irmãos. Obrigado, Bel. Esse salmo é um convite ao louvor, à adoração. Louva a minha alma ao Senhor. O salmista, assim, clama que isso seja, ou fosse realidade na vida dele, e nos convida assim também a louvarmos ao Senhor durante a nossa vida, a cantar louvores ao nosso Deus, enquanto nós vivemos, e nós vamos fazer isso agora. Eu vou passar a palavra para o Caio, e encorajados, despertados por esse salmo, nós vamos adorar o Senhor. Nesse salmo que não diz apenas sobre o louvor, mas também a nossa confiança deve estar nesse Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, aquele que espera e confia em Deus. Daqui a pouco, na hora do estudo, nós vamos falar um pouco mais sobre confiar em Deus, sobre lançar sobre Deus a nossa dor, a nossa angústia, aclamarmos a Deus por socorro. Daqui a pouco nós vamos caminhar nesse estudo, e aqui nós já abrimos na liturgia com esse texto que já soma com o momento do estudo que daqui a pouco nós vamos ministrar. Mas por enquanto, nós vamos adorar o Senhor, assim como o Salmo nos diz: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, e por isso eu convido você de casa, nós que estamos aqui, adore e engrandeça a esse Deus que é digno de ser louvado e engrandecido. Louva ao Senhor com a sua alma, com o seu coração, com os seus lábios. Adore em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com esse hino que diz: bom estarmos aqui louvando a Deus. Que você faça realmente desse louvor uma canção de honra e glória ao Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
só amor, um só. Que Deus possa nos abençoar. Diga: Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Que essa união nunca falte para nós. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos suas vozes, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia, louvado seja nosso Deus. Igreja, pode se assentar. Aleluia, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu, e por isso nós estamos aqui desejosos de o nome do Senhor engrandecer. E nós temos esse momento reservado para isso, ao longo da semana.
tanto na Central às quartas, como na quinta aqui na Betel, né? E nós, relembrando a todos aqui, mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, nós temos mantido os nossos trabalhos, com todos os cuidados, né, atendendo às solicitações que são passadas para nós quanto ao distanciamento, ao uso de máscaras, do álcool em gel. Então, venha para a casa de Deus, né? Nós chegamos aqui, temos a oportunidade de ver uns aos outros, de cultuarmos ao Deus eterno, que é grandioso, é muito especial. Eu sei que existem irmãos que não podem, de fato, estar aqui, por conta de estar no grupo de risco, mas você que me escuta, que está em casa, que está com medo de vir na igreja, pode vir. Nós temos aqui momentos de edificação, onde desfrutamos dessa comunhão tão gostosa de estarmos na casa de Deus. E no estudo nós temos a oportunidade, pela quarta-feira, 7h30 na Central, e hoje aqui na Igreja Betel, Presbiteriana Betel nossa, na quinta-feira, hoje aqui às 7h. Né? E aos domingos, relembrando aqui aos queridos, aqui na Betel, nós temos uma oração que se inicia ao meio-dia, né? E de hora em hora nós temos turnos onde irmãos vêm orar e buscar a face do Senhor. De meio-dia até as 4h nós temos a oração, e às 7h o culto à noite. E na Central nós temos a oração que inicia logo após o primeiro culto. Nós temos um culto no domingo às 9h, termina 10 e pouquinho, a oração segue até o outro culto, às 6h, às 18h de tardezinha, nós temos o culto à noite, e ao longo do dia a oração. Então se envolva, venha orar, busque a face do Senhor. Nós temos vivido dias difíceis, dias no quais sim nós devemos nos curvar diante de Deus e clamar a Ele que nos ajude, que nos socorra, que visite a nossa nação com graça, misericórdia. E nós temos tido esse tempo especial para orar. Nós temos visto um número de casos crescendo no nosso município mesmo, mas aí que nós precisamos de orar e clamar a Deus que visite-nos com graça, misericórdia, que cubra-nos com sua proteção e o amor. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus. Eu quero lembrar também dos alunos de Caio, aula de música, né? Sexta e sábado, Caio espera você que faz aula de música com Caio, tem um horário com ele, as aulas voltaram. Bel, que está aqui, está fazendo aula de violão, que bênção, né? As meninas, Jussara ou Mirela? Qual que está fazendo? Mirela, ao horário com Caio, não esqueça. Ô Bruno, você está aproveitando o professor aí, fazendo alguma coisa também, na música? Enrola ele não, aproveita o professor de música. O Romilton falou que vai comprar viola para aprender a tocar com o Caio. Procura o Caio, aproveita o nosso ministro de música aí e aprenda o instrumento com ele. Fica o nosso aviso aqui para todos os alunos de Caio. Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, mais uma vez no Salmo, Salmo de número 13. Abra a Bíblia lá nesse Salmo. Salmo 13. Se você que está em casa acompanhando ainda não localizou a sua Bíblia, vai lá, corre, abra a sua Bíblia, lê conosco, acompanhe conosco. Nós que estamos aqui, estamos já um texto localizado com a Bíblia aberta. Eu gostaria que com muita atenção nós acompanhássemos a leitura do texto, desses 6 versos, esta oração de Davi aqui, no Salmo de número 13, amém? O Salmo diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, e regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nós vamos orar e pedir que Deus fale conosco, que Deus use o pregador como instrumento de Deus, para que esse estudo possa falar as nossas almas, falar o nosso coração. Queria convidar o presbítero Bruno para orar. Bruno vai estar orando e clamando esse agir de Deus especial,
que o Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus, ele pode convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Bruno vai estar orando para que esse Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus, pela sua santa palavra. Ao santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós, apesar de nós. Nós rendemos graças, ó Deus, ao seu santo nome, por esse tempo, por esse clima. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado da sua igreja. O Senhor, ó Deus, tem suprido, ó Deus, muito além, ó Pai, das nossas necessidades. O Senhor, ó Deus, tem nos dado, ó Deus, além daquilo que nós merecemos. E cabe a nós, ó Deus, sermos gratos ao Senhor pelo dom da vida, pelo privilégio que temos, ó Deus, de cultuá-lo nessa hora e aprender, ó Deus, do Senhor através desse estudo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco, ó Deus. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, de forma que possamos ouvir a sua voz. Usa, ó Deus, o teu servo, ó Deus, como instrumento, ó Deus, vivo do Senhor, para que a ministração da sua palavra, Deus, possa ser feita, ó Deus, de forma que lhe apraz. Amém, que possamos, Jesus. ó Deus, sair daqui, Amém, ó Deus, Pai. muito melhores do que entramos. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Bruno. Meus queridos, nós estamos vivendo, desde o final de março desse ano, pelo menos para nós, né? Uma vez que essa realidade para nós chegou no final de março, até os dias de hoje, dia 24 de junho de 2020, o caos todo trazido pelo vírus, coronavírus, o Covid-19, todo o transtorno que ele tem trazido, não só na área da saúde, né, onde nós enxergamos uma fragilidade tão grande no sistema de saúde, né, nas nossas, e não só a nossa capacidade de lidar com esse vírus, mas dos outros países também. Um caos tão grande, onde o número de leitos estão aí já chegando no seu limite, as pessoas precisam de tratamento, onde falta exames para testificar os casos, falta o equipamento de proteção para o pessoal da área da saúde, cuidar dos casos. Então nós temos vivenciado um drama, um caos muito grande que isso tem trazido, e não só na área da saúde, mas o que isso já traz com o isolamento social, um impacto na economia tão grande, onde inúmeras empresas estão sendo fechadas, um número gigantesco de pessoas estão sendo demitidas, e as projeções para a questão econômica são só as piores dos últimos tempos. Então nós temos vivido dias terríveis, não só por conta do que o vírus tem causado na questão da saúde, mas também na economia. Quando pensamos também na questão política, nós olhamos para os nossos governantes, parecem que estão batendo cabeça ali, estão tentando usar desse momento, dessa pandemia, para uns tentarem promover alguns e derrubar outros. Nós temos vivido um tempo de muita confusão, um dia de muitos problemas trazidos por conta do Covid-19. Um momento de escolas fechadas, de igrejas, muitas ainda estão fechadas, uma dificuldade tremenda para lidarmos com tudo isso. Nós temos visto a realidade da população, e aí uma pergunta no nosso coração, uma pergunta na nossa alma, uma pergunta para nós essa noite é: até quando, Senhor? Não é? Até quando, Senhor? Eu confesso que quando estourou esse negócio mesmo no final de março para nós aqui no Brasil, eu pensava, não, isso até o meio do ano, no máximo até junho, julho, isso chega ali, no máximo já vai ter terminado já. Nós estamos no meio do ano, o meio do ano chegou, e as notícias que a gente tem é que o pico ainda vai vir, vai ser da semana que vem, vai ser no mês que vem. O momento pior ainda nós não vimos, e lá dentro de nós fica: até quando, Senhor? Até quando? Até quando esse sofrimento vai se estender? Até quando esta vai ser a realidade no Brasil e no mundo? Até quando, Senhor? E aí, olhando para essa indagação, que é muito comum nossa nesse momento, de muitas pessoas nessa hora, eu lembrei desse salmo, salmo de número 13. Um salmo que justamente
Davi, num momento de grande opressão, lamenta ao Senhor. E ele faz isso por 4 vezes no começo desse salmo. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Por 4 vezes. E embora o inimigo de Davi aqui não seja claro para nós, pois estudando um pouco o contexto desse salmo aqui, não dá para a gente saber o que se levantava contra Davi aqui nesse momento, qual era o seu adversário no momento onde ele escreve esse salmo, mas nós sabemos que de fato ele lidava com algo muito difícil, algo muito penoso, algo muito complicado, e que fazia ele até mesmo duvidar do agir de Deus, do cuidado de Deus na sua vida. Davi expõe aqui toda uma fragilidade, e aí, observando um comentário muito bom, é o comentário de Moody, um dos comentários bíblicos que nós temos, um comentário muito confiável. Ele diz que embora, olhando para esse salmo, olhando para esse texto, embora um inimigo pessoal esteja por trás do cenário, o salmista está lutando com sua própria dúvida quanto à atividade divina em seu benefício. É isso que Moody diz. Embora o adversário aqui a gente não sabe, mas a gente sabe que internamente Davi tinha uma dúvida cruel dentro do seu coração, um medo. Aquela opressão toda que ele vivenciava frente àquele inimigo que a gente não sabe quem é, mas era de fato o inimigo real, aquilo trazia um conflito de repente maior do que o interior para Davi, onde ele questionava aqui, duvidava aqui, expondo aqui a sua fragilidade, onde ele dizia: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Ah, meus queridos, mas embora Davi mostre aqui essa fragilidade, ele mostra aqui essa dúvida, com certeza por meio desse salmo aqui a gente tem muito que aprender com ele, porque não é à toa que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que, e a gente conhece por meio da história dele, que errou também, que pecou e que pediu perdão a Deus, e eu percebo que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque de repente ele é um homem mais santo do que os demais, não, mas porque ele é um homem como a gente, sujeito aos mesmos erros, tropeços, mas acima de tudo Davi era um homem de coração quebrantado, acima de tudo Davi era um homem que se abria diante de Deus, rasgava o seu coração diante de Deus, não tinha medo de colocar ali, de se expor diante de Deus, e eu creio que é por aí, por isso que ele ganha esse título de homem segundo o coração de Deus, e por ele ser assim, esse homem tão verdadeiro, tão transparente, tão autêntico, ele tem sim algumas coisas a nos ensinar, olhando para esse salmo de número 13, que eu queria te convidar para que a gente fizesse esse exercício, nesse estudo, nessa noite. Nós vamos olhar para esse salmo se divide em 3 partes, eu creio que nós vamos conseguir caminhar nessas 3 partes, hoje, sem problemas aqui. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 2, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Nesse momento, esse início do salmo aqui, esse momento da oração aqui, Davi lamenta perante Deus. É o primeiro momento da oração, é o primeiro momento onde Davi nos ensina aqui. Ele lamenta diante de Deus, ele chora diante de Deus, ele expõe diante de Deus toda a sua fragilidade, e mesmo expondo toda a sua condição humana aqui, até mesmo essa dúvida do qual ele inicia na escrita do Salmo, ele faz algo que precisa ser copiado, embora essa questão se aflore aqui a dúvida, mas isso só expõe o como Davi era gente como a gente, a humanidade de Davi, as limitações de Davi, são muitas vezes parecidas com a nossa, e embora isso se aflore aqui no começo do Salmo, Davi faz algo que é algo que eu e você precisamos fazer. Davi corre, Davi se refugia, Davi se lamenta aos pés do Senhor. Davi corre para onde de fato ele deveria correr, ele vai chorar onde ele deveria chorar, ele se coloca aos pés do Senhor, ele se humilha diante de Deus. Meus queridos, e eu acredito que é por aí o caminho, nós também precisamos expor diante de Deus os nossos medos,
até mesmo as nossas dúvidas, os nossos temores. Sermos cada vez mais e mais autênticos e honestos diante de Deus. Fazer com que as máscaras caiam, a religiosidade muitas vezes, a pompa muitas vezes. Nós precisamos deixar isso de lado e fazer como Davi. Nós precisamos expor diante de Deus o nosso medo, a nossa angústia, a nossa limitação humana. Que muitas vezes por vaidade nossa, por bobeira nossa, por não querer se mostrar frágil, por de repente pensar, não, o que Bel vai pensar de mim se Bel me ouvir orando assim? Ou o que Caio vai pensar de mim? Ou o que Bruno? Muitas vezes a gente fica considerando muitas vezes essa questão e nós não nos expomos diante de Deus da maneira que deveríamos expor. E Davi, sem medo, expõe isso diante de Deus e expõe isso num salmo. Torna isso conhecido de nós hoje. E coloca diante de Deus todos os seus medos, toda a sua angústia, toda a sua limitação. Mesmo ele, o grande personagem da Escritura, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não tem medo de se expor diante de Deus, mostrar a sua fragilidade, o seu medo. E meus queridos, quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus é aquele que rejeita o soberbo. Deus, ele quer distância daquele que tem o olhar altivo. Mas Deus é aquele que se aproxima do que tem coração quebrantado. E é o que nós precisamos. Diante de cenários difíceis que enfrentamos, diante de inimigos que lidamos, muitas das vezes o que precisamos fazer é de colocar diante de Deus e falar: Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Deus, eu não tenho condições alguma de vencer, de superar. Deus, eu estou com medo. Deus, eu não tenho ideia de como vou vencer. Nós precisamos nos colocar diante de Deus assim, expor diante de Deus toda a nossa fragilidade, toda a nossa dúvida, todo o nosso medo. Como Davi, assim nós precisamos fazer. Sem a máscara da religião, sem aquela ideia do que, de repente, o que um ou outro vai pensar. Nós precisamos nos expor diante de Deus. E Davi lamenta perante Deus. Davi se humilha diante de Deus. Davi não temia aqui, de repente, o que as outras pessoas iam pensar. Ele simplesmente lamenta diante de Deus. E aí, para fechar esse ponto, eu me recordo de uma oração, já que aqui se trata de uma oração de Davi, onde ele se humilha, ele lamenta, ele se expõe à sua fragilidade, à sua pequenez diante de Deus. Eu lembro daquela oração no qual o Senhor Jesus conta como parábola a oração do fariseu e do publicano. Lembra daquela oração? A Bíblia diz que o fariseu, ele subiu para orar. E ele orava com tanta pompa, se achando tanto: Deus, eu não sou isso, eu não sou como aquele, eu faço isso, faço aquilo. A religiosidade, a vaidade enchia tanto o coração daquele homem, que o texto diz que o fariseu orava de si para si. Ele se achava todo bonzão. Já o publicano, a Bíblia diz que ele não tinha condições, ele não tinha capacidade nem de erguer a sua cabeça. Ele só batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim, que eu não passo de um pecador. É assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus, como assim Davi fez. Davi se abria diante de Deus, ele lamentou diante de Deus, perante Deus, expondo para Deus a sua dúvida, o seu medo. É assim que eu e você precisamos fazer. Mas não só isso que Davi faz. Verso 1 e 2, ele lamenta diante de Deus. Agora eu convido você para olhar verso 3 e 4. Davi diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Davi aqui, ele já está fazendo outra coisa, ele já não está lamentando mais, mas aqui ele está pedindo socorro para Deus. Ele está falando: Deus, atenta para mim, Deus, olha para mim, responde-me, Deus, vem em meu favor, Deus, me ajuda. Davi pede socorro para Deus, do verso 3 ao verso 4, ele pede ajuda para Deus, ele clama a ajuda divina, que Deus viesse no momento de toda aquela tragédia, de todo aquele momento difícil, de angústia, de sofrimento. Ele clama para que Deus viesse o ajudar. Ele, qual sabia que Deus, e assim Davi escreve em tantos outros salmos, Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O próprio Davi mesmo sabia, como ele escreve no Salmo 54:4, eis que Deus é o meu ajudador. Davi sabia que Deus era aquele pronto para ajudá-lo, para socorrê-lo naquele momento. Então, Davi não só lamenta, como no início do Salmo, expõe a sua pequenez, a sua fragilidade, mas aqui do verso 3 e 4, ele já está pedindo: Deus, agora me ajuda. Eu sou tudo isso que eu disse, tenho medo, eu tenho dúvida,
Mas agora eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude. Eu peço ao Senhor que o Senhor me socorra. Eu peço que o Senhor que é fortaleza no dia da angústia, o Senhor que é aquele, como Davi também diz no Salmo 40, que se inclina para mim, para me ouvir quando eu clamo por socorro, Deus me ajuda. Mas não apenas pede socorro por Deus aqui, para que Deus o ajudasse, mas observe no verso 3, ele diz, atenta para mim Deus, responde-me Senhor Deus meu. Observe o que mais ele pede ajuda de Deus aqui do verso 3 e agora o 4. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele inicia pedindo a Deus que o ajudasse, que Deus o socorresse, porque ele sabia que Deus era aquele que podia ajudá-lo mesmo, socorrê-lo naquela hora, mas ele pede também nesse momento, nesse bloco aqui do verso 3 ao 4, onde ele pede ajuda a Deus, ele pede para que Deus abra os seus olhos, ilumine os seus olhos. No final do 3 ele pede, Deus, ilumine os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele pede, Deus, abra os meus olhos para que eu não enxergue só a derrota, para que eu não perceba só o meu inimigo prevalecendo, para que eu não veja apenas o regozijo dos meus adversários, para que eu não venha vacilar, Deus. Davi pede, Deus abre os meus olhos da fé, Deus tira de mim toda a descrença no meu coração. Ele que inicia o salmo falando, Deus meu, onde o Senhor está? O Senhor esqueceu de mim, até quando o Senhor vai ver, eu vou ver meu inimigo prevalecendo? Ele com aquela visão toda duvidosa, pessimista, agora ele pede, Deus, abre os meus olhos da fé, para que eu deixe aquela visão de derrota, aquela vitória, aquela visão que não tem jeito mais, que eu perdi, que eu estou derrotado. Deus, que eu deixe essa visão, ilumina os meus olhos, abre os meus olhos, não me deixa, Deus, eu vacilar, para que eu contemple a sua graça, para que eu enxergue o livramento do Senhor, para que eu veja a tua boa mão, para que eu enxergue a vitória que o Senhor vai me dar. Meus queridos, eu entendo nessa parte aqui algo muito especial mesmo, algo muito precioso no momento onde ele pede por socorro a Deus aqui, verso 3 e 4. Ele não pede apenas para que Deus ajude, mas ele pede para que Deus também faça com que ele enxergasse, para que Deus tirasse aquela visão pessimista dele, aquela visão depressiva dele. E eu acredito, queridos, que é isso que nós precisamos fazer também. Nós precisamos pedir, Deus, me ajude, me socorra. Visite-me, Deus. E aí você sabe, você que está em casa, nós que estamos aqui, de inúmeras adversidades que enfrentamos, e nós sim devemos pedir que Deus nos ajude a prevalecer, a vencer, mas também para que Deus nos faça enxergar que nele nós somos mais que vencedores, para que nós possamos enxergar nele que a vitória é certa. Nós precisamos pedir Deus, porque muitas vezes nós temos uma visão tão pessimista. As pessoas, ao olharem esse momento de pandemia, estão com tanto medo da morte, estão com medo da tragédia. Nós que também vivemos numa cidade que lamentavelmente é tão pequena para tanta violência, a violência também tem assustado o povo pinheirense nos últimos dias, e muitas pessoas estão em pânico em casa, estão temendo sair de casa. Eu queria dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, peça o socorro ao Senhor, peça ajuda para que Deus te livre, para que te guarde, e para que tire de nós toda essa visão de que se eu sair de casa eu vou morrer, ou eu vou morrer de tiro, ou eu vou morrer de coronavírus. Muitas vezes a nossa visão é a mais trágica e pessimista. Nós que temos um trabalho de visitação, e todos pastores e líderes que também se envolvem com visitação nos lares, visitação a enfermos, visitação no hospital. A gente sabe, você que me escuta, nós que estamos aqui, quando a gente vai visitar alguém, de repente você vai lembrar aí, Bel, Caio vai lembrar de alguém, Bruno, você vai visitar alguém que está lidando com um momento de muita dor, de uma adversidade, de uma enfermidade muito grande, e aí você vai visitar aquela pessoa, e muitas vezes aquela pessoa mostra um conforto, mostra uma paz, a gente sabe que há uma gravidade grande naquilo que ela está enfrentando, mas aquela pessoa passa tanta segurança em Deus, aquela pessoa passa uma paz tão grande, que nós muitas vezes saímos dali confortados, e é disso que nós precisamos, irmãos,
É disso que nós precisamos. Pedir socorro a Deus e saber que Deus é aquele que cuida de nós e nas mãos dele nós estamos seguros. E deixarmos muitas vezes o lamento, a visão pessimista, deixarmos de enxergar a tragédia, a desgraça, deixarmos de enxergar muitas vezes essas coisas e enxergarmos o Deus que servimos, que é muito mais do que as adversidades, muito maior do que os problemas que nós enfrentamos. Então, nessa parte do verso 3 ao verso 4, Davi pede socorro a Deus, para que Deus o ajude, para que Deus o livre, abra os olhos e o livre dessa visão pessimista, para que Deus não deixe ele vacilar, onde ele fique depressivo, enxergando só a derrota. Aí nós vamos para a última parte, do verso 5 ao 6. Verso 5 ao 6, Davi diz: no tocante a mim, confio na tua graça, e regozijo-se o meu coração na tua salvação, e cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Observe comigo, no início do Salmo, verso 1 e 2, ele lamenta perante Deus, ele expõe diante de Deus a sua pequenez, a sua dúvida, o seu medo. Já no verso 3 e 4, no meio do Salmo, ele pede socorro para Deus, para que Deus caminhe com ele, para que Deus o ajude, para que Deus o sustente, para que Deus dê uma visão para ele, não de tragédia, mas uma visão de vitória. E aqui, por fim, do verso 5 ao verso 6, Davi se compromete a confiar e louvar a Deus. Depois de lamentar e pedir socorro para Deus, mesmo passando por aquilo ainda, ele diz: Deus, nesse momento, onde eu ainda atravesso por esse vale da sombra da morte, nesse momento que ainda eu passo por tudo isso, nesse momento, no tocante a mim, confio na tua graça e regozijo o meu coração na tua salvação. Olha que tremendo o que Davi dispõe o coração aqui. Ele que inicia o salmo com medo, cheio de dúvidas. Agora aquele homem, o salmista que inicia a sua oração, inicia esse salmo cheio de dúvida, agora ele diz: eu confio na tua graça, Deus, eu confio, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor é aquele, quando eu lamento diante do Senhor, eu exponho os meus medos diante do Senhor, eu peço socorro ao Senhor, o Senhor é aquele que me ajuda. Por isso, Deus, agora eu confio, o meu coração da dúvida agora vai para a confiança, o meu coração para o medo, agora o meu coração confia. Meus queridos, e não tem algo mais extraordinário, algo mais precioso, ao passarmos pelas adversidades da vida, não tem algo melhor do que confiar em Deus, saber que um Deus de amor e de imensa bondade, Ele cuida de mim, e de que minha vida nas mãos dele, sim, ali ela está segura. Não tem algo melhor do que isso. E Davi aqui se compromete: o meu coração agora confia em Deus. O meu coração que agora há pouco, no momento onde inicia a oração, estava com dúvida, agora ele sai da dúvida e vai para a confiança. E aí, queridos, quando nós confiamos em Deus, nós desfrutamos da segurança. E não tem coisa melhor no momento da adversidade de nos sentir confiantes e seguros, porque eu sei que a minha vida não está aí ao léu, não está aí a qualquer sorte, a minha vida não está aí nas mãos de qualquer um, mas a minha vida está nas mãos daquele que pode cuidar e me guardar. E Davi agora sabia, porque ele diz: o meu coração agora confia. Por isso Davi desfrutava de segurança, ele sabia que ele estava seguro nas mãos de Deus, e não apenas seguro, mas quando o nosso coração confia, e caminha de forma segura, o nosso coração encontra descanso. E queridos, e isso aqui é algo tremendo, no momento da adversidade, você conseguir, mesmo passando por momentos de grande luta, de grande sofrimento. Davi passava por um momento de grande opressão aqui, e ele inicia o salmo com toda aquela dúvida, aquela opressão no seu coração. Mas agora ele diz: Senhor, o meu coração confia no Senhor, e porque confia, agora caminha seguro, e agora porque está seguro, agora o meu coração descansa. E Davi sabia muito bem o que era isso, descansar nas mãos de Deus, mesmo passando por momentos assim tempestuosos. Pois no Salmo de número 3, Davi, mesmo passando por um momento de grande dor e sofrimento, uma tragédia no seio do seu lar,
Davi diz nesse Salmo de número 3, que em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Davi sabia que a vida dele estava segura nas mãos de Deus. E Deus era aquele no qual ele podia confiar. Deus era aquele que podia fazer ele caminhar de forma segura, mesmo no momento da tempestade. E por isso ele conseguia descansar. Ele diz, olha, eu em paz me deito e logo pego no sono. Eu consigo até dormir, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei que o Senhor me guarda. Ele diz no verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça e regozijo o meu coração. Olha esse coração que antes estava com medo, agora encontra regozijo, encontra alegria na tua salvação, porque ele sabia que Deus era aquele que iria o ajudar. Ele encontrava alegria do coração no Deus, do qual iria socorrê-lo. E por fim, ele no verso 6, lembra que nós falamos que no versos 5 e 6 ele dispõe não apenas a confiar, mas também a louvar a Deus. Ele se dispõe do verso 5 ao 6, ele se compromete a confiar e louvar a Deus. E no verso 6 ele diz justamente isso. E aí, Deus, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Perceba, olha como que o cenário foi transformado. Aquela visão que antes era tomada pela dúvida, pelo medo, agora o coração do salmista é tomado pela alegria, e agora o louvor, ele se compromete, Deus, eu não apenas quero confiar, mas eu quero louvar ao Senhor, eu quero cantar das suas maravilhas, eu quero adorar o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, e o Senhor tem feito muito bem. E aqui, irmãos, no final do salmo, o salmista já está expressando a gratidão, mesmo sem até mesmo ter terminado de passar aquilo que ele estava enfrentando. Ele já dispôs o coração, Deus, eu vou manter confiante, e o meu coração vai cantar louvores ao Senhor. Grato a Ti, Deus, e eu vou ser grato a Ti, e eu vou cantar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, e o Senhor tem feito muito bem a mim, e o Senhor vai me guardar agora, e eu vou cantar louvores ao Senhor. Gratidão, queridos. Ah, meus queridos, e gratidão tem um local todo especial no coração de Deus. Deus se agrada do meu e do seu coração quando nós somos gratos a Ele. Gratidão. Gratidão é algo que nós precisamos ter diante de Deus, pois Deus, de fato, tem nos feito também muito bem. Então, olhando para essa última parte do verso 5 e 6, onde ele se dispõe a confiar e louvar, assim também precisamos nós também, queridos. Nós precisamos, irmãos, dispor o nosso coração a confiar em Deus. Nós estamos passando por esse momento de pandemia, e esse caos todo que a pandemia traz, como eu falei, não só na questão da saúde, mas na questão da economia, na questão política, mas ainda assim o nosso coração precisa confiar em Deus. Nós precisamos agora dispor o nosso coração, Deus, apesar de tudo isso, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E nós temos visto aí que as pessoas confiam tanto, nesses aparatos todos, na máscara, no álcool em gel, o isolamento, se espera, se confia tanto, se espera tanto numa vacina que vai salvar todos nós desse vírus. Mas nós precisamos, irmãos, confiar em Deus, lançar nossa confiança ao Senhor. No tocante a mim, confio, Senhor, que nós possamos dizer assim, na tua mão, na tua graça, eu confio na tua salvação, Deus, eu confio que o Senhor vai nos ajudar, eu confio, Deus, que o coronavírus vai até onde a sua mão permitir, Pai. É assim que nós precisamos caminhar. E como ele fecha o Salmo no verso 6 dizendo, Deus, eu cantarei louvores ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem. É adorarmos ao Senhor, é dispor o nosso coração a adorar a Deus e falar, Deus, eu te adoro hoje, porque eu sei que isso vai passar. Deus, eu te adoro hoje, porque eu sei que daqui a pouco isso vai ficar para trás. E nós teremos ainda mais motivos para adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor, cantar e bendizer ao teu nome que é santo, que é digno de toda a honra, toda a glória. Eu convido você, nós que estamos aqui, você que está em casa, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor, em atitude de oração, de cabeça baixada, de olhos fechados, e depois eu vou orar para a gente encerrar esse momento de estudo da palavra, esse momento onde eu sei que Deus falou conosco. Vamos adorar o Senhor. Confiarei, eu nada temerei.
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me rendo. Se renda ao Senhor essa noite, se prostre diante do Senhor, chore diante de Deus. Se ao teu lado estou, Aleluia, seguro Senhor. em tuas mãos eu Nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Deus, que nós possamos sim, ó Deus, assim como Davi fez, correr para os teus braços, nos lançar aos teus pés, ó Pai. Oh Deus, e lamentarmos perante Deus, perante o Senhor, expormos diante de Deus a nossa fragilidade, até mesmo a nossa dúvida, a nossa pequena fé, expormos diante de Deus o nosso pecado, a nossa limitação. Oh Deus, tira de nós o orgulho muitas vezes, a vaidade muitas vezes, a capa de santão, de religioso muitas vezes. Faça-nos, Deus, abrir mão disso, de toda a vaidade. Faça-nos lançar aos teus pés, ó Deus, assim como Davi fez. E assim como o salmista clamou por socorro na hora da angústia, nos faça assim também. Pois o Senhor é aquele que na tua palavra diz que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. O Senhor na tua palavra é conhecido como o ajudador, aquele que sustenta as nossas almas. Oh Deus, nos faça assim pedir socorro ao Senhor. Oh Deus, e assim no momento onde ele pede socorro, Davi pede para que o Senhor iluminasse os seus olhos, abrisse os seus olhos. Assim também faça com nós.
Tira de nós, ó Deus, a murmuração, a reclamação, a visão pessimista, a visão derrotada, a visão, ó Deus, de que nada dá certo. Ó Deus, tira de nós toda essa capacidade de enxergar as coisas só assim, essa visão depressiva, murmurante. Ó Deus, tira isso de nós, assim como o Senhor tirou de Davi, e por isso Ele pede, tira de nós também. Ó Deus, e faz-nos enxergar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, em nome de Jesus, e assim como o salmista no final do salmo, se compromete, se dispõe a confiar e a louvar o Senhor, que assim nós possamos fazer também, mesmo atravessando o vale, mesmo atravessando, como nós estamos nos nossos dias, esse momento de pandemia. Ó Deus, que nós possamos nos dispor hoje, agora, a confiar no Senhor, muito mais do que na máscara, no álcool em gel, muito mais do que num cientista, numa vacina ou num político. Nos faça confiar no Senhor, nos faça entregar, ó Deus, esse momento e dizer como o salmista: no tocante a mim, Senhor, eu confio na Tua graça e creio na Tua salvação. Deus, eu creio que é o Senhor que vai nos livrar. Deus, nos faça assim, ó Pai. Ó Deus, e como ele fecha o salmo de uma forma maravilhosa, pedindo que Deus o fizesse cantar ao Senhor, porque Deus é aquele que, Ele assim cria que estava fazendo o bem. Ó Deus, nos dê, ó Deus, esse sentimento também de gratidão, de louvor, de bendizer, assim como Davi no Salmo 103 diz: Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o Teu santo nome. Ó Deus, bendiz a minha alma, ó Deus, e que eu não esqueça de nenhum só dos Seus benefícios. Ó Deus, não nos deixe esquecer, ó Pai, pois o Senhor tem sido um Deus tão bondoso, tem feito coisas grandiosas e maravilhosas por nós, e não vai ser diferente desse momento, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos dê a gratidão, nos faça enxergar, ó Deus, com a gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, ó Deus, e ainda louvar o Senhor, Deus, nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Assim como aprendemos em meio às lições, ó Deus, do salmista nessa noite, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja, sobre o povo amado do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, sustente a sua alma, em nome de Jesus, amém.